pessoal, vamos para mais uma aula, dessa vez falando sobre o DHCP. Nessa primeira parte vamos apresentar o DHCP e como ele é importante para um cenário empresarial. Na segunda parte vamos subir um servidor de DHCP, ver algumas configurações e entregar um IP para o usuário. Então, aqui no slide 1, vamos começar com o seguinte cenário. Contoso é uma empresa com 3 computadores e tem um técnico de suporte para atribuir IP, gateway e máscara nas máquinas, as configurações de rede básica. Então, aqui no slide 2, Contoso sofre uma expansão e agora tem dezenas de máquinas. Aqui no slide a gente está ilustrando com poucas máquinas, mas imagine uma empresa com 100, 200 máquinas. Adiantaria contratar então vários técnicos para ficar alterando as configurações de rede máquina por máquina? É inviável, né? Contoso então sofreria com altos custos de folha de funcionário, quando uma simples função resolveria esse problema. Mas que simples função é essa? Aqui então a gente pode ver o nosso ilustríssimo DHCP, uma função hoje em dia básica, mas de extrema importância, onde agora Contoso pode ter quantas máquinas quiser, porque quem gerencia as configurações é o servidor DHCP, que só precisa de uma faixa de IP, aqui no caso 192.168.10.2 até 192.168.10.100 e um técnico para operar. Então, esse é o Dynamic Host Configuration Protocol, o famoso DHCP, que entrega IP automático para as máquinas. Então, como ele funciona? São 4 etapas. A primeira, quando o computador cliente entra na rede, ele envia um pacote broadcast para toda a rede, a fim de achar alguém para entregar IP para ele. Quando o servidor DHCP recebe essa solicitação, ele olha para a base de dados dele e vê se tem algum IP disponível baseado naquela faixa de IP. Então, ele oferece esse IP livre para o cliente. O cliente confirma que deseja aquele IP e avisa o DHCP. Então, o DHCP confirma ao cliente que o IP dele está reservado. Isso aqui é o DHCP ACK, de acquired, ou adquirido. Tudo isso em milissegundos, num piscar de olhos. Caso outro computador tivesse solicitado o mesmo IP e pego primeiro que o nosso computador do exemplo, o nosso computador de exemplo receberia um DHCP NAK, de Not Acquired, e faria todo o processo novamente até conseguir o seu IP. Então, agora que a gente já entendeu a apresentação, vamos fazer a instalação via interface gráfica. Aqui então eu estou no server 2, ele está zerado, né? Vamos aqui em add roles and features. Esses passos já foram explicados nos vídeos anteriores, então não tem muito segredo aqui. A gente seleciona aqui o DHCP Server, adiciona, dá um Next e finaliza. E aguarda a instalação acabar. Aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar esperando esse carregamento. Então basicamente aqui a gente só precisa terminar o deploy autorizando o DHCP no AD, no Active Directory. E assim a gente conclui a instalação básica com interface gráfica. Vamos agora fazer a instalação via PowerShell. Aqui então eu tenho uma outra máquina para a gente ilustrar. Pode ver aqui que eu já dei um Get Windows Feature, eu já peguei que ela não tem o DHCP Server. Então agora a gente vai instalar através do comando install Windows Feature -name DHCP. E aqui a gente usa o Include Management Tools, que é para incluir as ferramentas de gerenciamento. Bom, aqui ele deu um warning porque a gente não tem um IP estático, então com certeza ele daria erro, mas aqui foi só para fins de demonstração. Então aqui se a gente der um Get Windows Feature de novo, a gente vai ver que o DHCP já foi instalado. Vamos agora então
autorizar e desautorizar o DHCP no Active Directory. Vamos fazer então por interface gráfica. Então aqui eu tenho o server 1, que já é parte de um domínio. Se você não sabe subir um domínio, tem uma aula lá publicada, é só ir lá no meu canal e assistir. Vamos fazer o login aqui. Então aqui a gente vai abrir a console do DHCP. Aqui então a gente clica em server 1 e aqui temos a opção de Unauthorize, de desautorizar. Então a gente vai remover ele do AD. Então ele não vai mais poder entregar IP na rede. Então se a gente recarregar aqui, a gente vê que ele foi desabilitado. E agora é simplesmente autorizar. O mesmo passo, a gente recarrega e está autorizado. Agora ele pode entregar IP de novo na rede. É assim que a gente faz. Vamos agora via PowerShell fazer o mesmo processo. Então aqui a gente dá um get DHCP server em DC. Então a gente vai ver os servidores autorizados no AD com esse comando. Então a gente tem aqui o server 1 e o IP dele. Então ele está autorizado no AD. Então agora a gente vai desautorizá-lo através do comando remove-dhcp server in DC. E agora a gente vai colocar o DNS name server1.contoso.com e o IP dele. Pronto, está desautorizado. Se a gente der um get aqui, a gente consegue ver que não retorna nada para a gente, porque ele foi desautorizado. Então agora vamos autorizar ele via PowerShell. Como é que a gente faz isso? A gente, ao invés de botar remove, a gente coloca add. Pronto. Agora a gente dá um get aqui de novo e tá lá, tá autorizado novamente. E assim a gente fecha essa parte de autorizar e desautorizar o DHCP no AD. Vamos agora criar um escopo no DHCP. Como é que a gente faz isso? Então aqui nesse cenário a gente vai criar 3 escopos: SC, que já está criado, RS e PR, os 3 estados aqui do sul do Brasil. Então clicamos aqui em IPv4, New Scope, damos um Next, aqui a gente coloca o nome do escopo, vai ser Rio Grande do Sul, Next, o IP de início e o IP de fim. No caso aqui a gente vai colocar a rede 1. Então o início é 1 e o fim é 50. Damos um Next, aqui a gente não vai colocar nenhum IP, a gente não vai excluir nenhum IP dessa faixa, porque a gente poderia colocar uma faixa aqui de exclusão, colocar servidores nessa faixa, colocar impressoras, enfim, a faixa de IP que a gente quisesse colocar servidores, por exemplo. E a gente excluiria esses IPs da distribuição do DHCP. Aqui a duração de lease é o tempo que um IP vai ficar com o servidor, no caso aqui a gente vai colocar 8 dias. E agora a gente vai configurar as opções adicionais. No caso o roteador aqui vai ser o próprio DHCP Server 926801, nosso domínio pai, que é o Contoso, aqui o InServer para resolver nomes NetBIOS, né? Para resolver nomes do Windows XP, Windows 2000, máquinas mais antigas. E vamos aqui ativar o escopo agora. Pronto, temos mais um escopo criado. Agora, através de PowerShell, vamos criar outro escopo, o escopo do Paraná. Então a gente usa o comando add-dhcp server v4
scope, traço name, a gente vai colocar entre aspas PR, o IP de início 192.168.2.1, e o IP de fim aqui a gente colocou 192.168.2.1, mas na verdade era para ter colocado 2.100, né? Então façam isso, coloquem 100 aqui no final. E a máscara de subrede 255.255.255.0. Depois, mais para frente no vídeo, eu vou consertar esse 100 ali. Então aqui é só dar um Enter e está criado o nosso escopo novo. Então agora eu tenho 3 escopos, se a gente atualizar aqui eu tenho PR também. Então agora a gente vai criar um super escopo chamado 3 estados, onde a gente vai unir SC, RS e PR e está pronto. O que é um super escopo? Ele vai conseguir entregar IP nas 3 faixas, então ele vai conseguir entregar em cada uma das 3 subredes, ele vai conseguir entregar IP. Então a gente consegue juntar tudo isso. No caso aqui, por exemplo, o Contoso poderia ter juntado as 3 unidades e agora só um servidor entregaria para as 3 unidades, entendeu? Mais ou menos nesse caso. Então agora a gente vai deletar o super escopo aqui, pode ver que volta ao normal. Então a gente vai criar por PowerShell também. Vamos demonstrar aqui. Então a gente usa add-dhcp server v4 super scope. A gente coloca o nome do super scope, vai ser 3 estados. E seleciona as redes que vão ser adicionadas ao super scope. No caso 192.168.0.1, 192.168.1.1 e 192.168.2.1. Então com isso, se a gente atualizar aqui, a gente vai ver o super escopo. Então a gente tem que, o preferível é fechar a tela e abrir de novo. Então aqui eu pulei, mas a gente fecha e abre de novo. Está aqui o super escopo dos 3 estados. Então com isso a gente fecha aqui, criar um super escopo. Agora a gente vai para criar uma faixa de exclusão. Como que a gente faz isso? Então lá no início a gente já poderia ter criado uma faixa de exclusão quando criou o escopo. Então a gente vai clicar aqui em cima de Address Pool, botão direito, New Exclusion Range. E agora a gente seleciona o IP de início e o IP de fim que vai ser excluído da faixa. No caso aqui 192.168.250 até 192.168.2.100. Aqui eu vou arrumar porque o meu início de fim ficou o número 1, então a gente vai arrumar para 100. Pronto. E agora a gente exclui aqui os IPs da faixa. Então aqui agora já foi criado uma faixa de exclusão e a faixa que vai ser entregue no escopo do Paraná. Então se a gente vier aqui eu posso desabilitar o escopo, ó. Se tiver a seta vermelha o escopo está desabilitado e lá em cima também ele fica com o ícone azul, reportando algum erro nos escopos. Então vamos deletar a faixa de exclusão aqui e agora vamos criar uma faixa de exclusão com PowerShell. Então a gente usa add
DHCP Server v4 Exclusion Range, traço Scope ID 192.168.2.0, que é a subrede, e aqui o IP de início e o IP de fim, que no caso é o final 50 e o final 100. Ok, criamos. Se a gente voltar aqui e atualizar a tela, tem criado aqui, isso com PowerShell. Então aqui a gente fecha, criar uma faixa de exclusão. Agora a gente vai aprender a habilitar e desabilitar filtros. O que são filtros? No DHCP a gente tem o filtro de permissão e o de negação. Se a gente ativar o filtro de permissão, somente os computadores que estiverem dentro da faixa de permissão é que vão poder pegar IP. Se não tiver nada, ninguém vai poder pegar IP. Mas se a gente ativar o filtro de negação, só as máquinas que estiverem negadas é que não vão pegar o IP, o resto vai todas pegarem. Então o filtro de permissão nega tudo, menos as que estiverem dentro dele. E o filtro de negação só vai negar aquelas que estiverem dentro do filtro de negação. Então só um detalhe curioso, ela tem que estar com a setinha para baixo para estar desativado. Se ele tiver sem setinha é porque ele está com o filtro ativado. Então a gente coloca sempre o MAC address da máquina e coloca aqui na descrição o computador que vai ser negado ou permitido, né? Então aqui a gente já criou um filtro NOT09. Agora vamos criar por PowerShell. Então a gente dá o comando add dhcp server v4 filter -list, no caso a gente vai permitir, e o MAC address, a gente vai inventar um MAC address aqui, então esse aqui é um genérico, e a descrição a gente vai colocar como laptop 09. Pronto, foi criado. Se a gente atualizar aqui a tela, laptop 09 está no filtro de permissão. Como o escopo não está ativado, não vai adiantar muita coisa esse filtro aqui, ele teria que estar ativado. Aqui no de negação a gente não tem nada. Então com isso a gente fecha habilitar e desabilitar filtros. E agora, por último, aqui na imagem, a gente vai fazer a entrega de um IP para uma máquina cliente. Então aqui a gente só ajeita o DHCP Server. Vamos desativar os dois escopos do Paraná e do RS. Só SC vai entregar escopo agora, vai entregar a IP. Vamos pegar o cliente aqui. Então, a gente vai usar o CMD aqui. Lembrando, em modo de administrador. Aqui a gente pode ver o IP atual que ele está. Ele pegou do escopo do Paraná, porque a rede é 0. E o servidor DHCP é da mesma rede 0. Que eu falei que a gente precisa de permissão de administrador para rodar o comando. O ipconfig/release vai soltar o IP, vai liberar o IP. E agora a gente está sem IP na máquina. Então a gente dá um ping server 1 aqui. A gente só consegue pingar por IPv6. A máquina está com IPv6, não com IPv4. Então, se a gente der um ipconfig/renew, a gente vai
fazer todo aquele processo do DHCP que foi mostrado no início da aula. E agora ele consegue pegar um IP da faixa 0. Então, voltando aqui ao server 1, a gente vai desabilitar o escopo de SC. Aqui a gente pode ver o cliente pegou o IP na faixa 0, pode ver as informações aqui dele. Então, vamos desabilitar o escopo de SC. Vamos habilitar o escopo do RS. E agora vamos fazer a máquina pegar IP no escopo do RS. Como que a gente faz isso? Mesmo processo, ipconfig/release, ipconfig/renew. E agora ele vai contatar o DHCP e vai pedir um IP naquela faixa que ele tem lá disponível. No caso do RS, 92.168.1.1. E com isso a gente fecha toda a parte de DHCP, o básico do DHCP. Na próxima aula eu vou ensinar o que é o failover de DHCP. Então com isso a gente fecha toda a parte de DHCP, no que tange o DHCP ali na parte básica. E é isso. Muito obrigado por assistir essa aula. Se inscreve lá no canal e até a próxima. Valeu!